Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Esther e na aula de hoje nós resolveremos exercício de equação do segundo grau. Lembrando que aqui no canal já possui uma playlist exclusiva apenas com esse tipo de conteúdo. Então vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo ou passando aqui em cima nos cards. Neste exercício nós temos 6x² mais x menos 1, que é igual a zero. Qual que é o formato geral de uma equação do segundo grau? É dada por seguinte: ax² mais bx mais c, que é igual a zero, em que a tem que ser diferente de zero. Professora, por que esse termo a ele tem que ser diferente de zero? Porque nós temos o seguinte: se o nosso termo a ele for zero, nós vamos ter zero vezes x², certo? E quanto que é zero vezes x²? Isso aqui é igual a zero. Ou seja, a partir do momento em que o nosso a é igual a zero, essa função de segundo grau, ela deixa de existir e nós passamos a ter uma equação do primeiro grau. É por isso que nós temos que restringir o a. O a não pode ser igual a zero. Então, aqui, nós temos a nossa função e o primeiro passo é nós determinarmos quem são os nossos coeficientes. Professora, quem são os coeficientes? Nós temos coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Coeficiente A é o número que acompanha o x². Nesse caso, quem está acompanhando o x²? É o 6. Então, o termo A vai ser 6. Quem que é o termo B? O termo B é quem acompanha o x. E nós sabemos que quando não tem número, significa que é o termo número 1. Então, aqui, o termo B vai ser igual a 1. E o termo C, nós chamamos de termo independente, porque ele não depende de ninguém. Ele é o termo sozinho, ele não tem variável. Daqui, quem que é o nosso termo C? É o menos 1, porque ele está sozinho, então menos 1. Agora que nós encontramos os nossos coeficientes, o próximo passo é nós encontrarmos o valor de delta. Para isso, nós vamos utilizar delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. E agora basta nós fazermos a substituição dos nossos valores na respectiva fórmula. Então, b², quem que é b? É 1. Então, nós vamos ter 1² menos 4 vezes a. Quem é o termo a? É o 6. Então, vezes a vezes o c. Quem que é o c? É menos 1. Aí, delta vai ser igual a 1², 1. E agora nós temos que fazer o jogo do sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 1, 24. E agora, 24 mais 1, nós temos 25. Nós temos sempre três condições para delta. Nós temos quando delta é maior que zero, quando delta é igual a zero e quando delta é menor que zero. Dessas três condições que eu falei para vocês, nós temos delta igual a 25. Se delta é igual a 25, ele satisfaz qual condição? Isso, ele satisfaz a condição de que delta é maior que zero. E se delta é maior que zero, o que que significa? Significa que nós vamos encontrar duas raízes reais e distintas. Professora, o que que significa? Significa que quando nós encontrarmos x1 e x2, esses dois números, eles vão ser reais e eles vão ser diferentes um do outro. Então, delta maior que zero, logo, temos duas raízes reais e distintas. Esse símbolo aqui significa ser diferente, tá? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar as nossas raízes. E para isso, nós vamos utilizar x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes a. Agora, nós temos x igual a menos, que é da fórmula, o nosso termo b. Quem que é o termo b? É 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? É 25. Então, raiz quadrada de 25 dividido para 2 vezes a. Quem que é o nosso termo a? É o termo 6. Então, vezes 6. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. O x vai ser igual a menos 1
mais ou menos, raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 são 25. Dividido 2 vezes 6 são 12. Então, agora nós vamos encontrar o nosso x1, que vai ser igual a menos 1 mais 5 dividido para 12. Aqui nós temos uma soma de sinais diferentes. O que nós fazemos? Conservamos o sinal do número maior e subtraímos. Então, nós vamos... Quem que é maior? 5 ou 1? É o 5. O 5 está positivo. Então, nós vamos conservar o sinal do positivo e subtrair. 5 menos 1 são 4. Então, nós vamos ter 4 dividido para 12 avos. Aqui nós conseguimos simplificar. Conseguimos simplificar por quem? Conseguimos simplificar por 4. Porque, ó, 4 dividido para 4 é 1. E 12 dividido para 4 são 3, porque 3 vezes 4 são 12. 12 para 12, nada. Agora que nós já encontramos o x1, nós vamos encontrar o x2. O x2 vai ser menos 1. Se nós calculamos com mais 5, agora falta nós calcularmos com menos. Então, menos 1, menos 5, dividido para 12. Agora aqui nós temos somas de sinais iguais. Quando nós temos somas de sinais iguais, ó, menos 1, menos 5, nós temos que conservar o sinal. Então, nós vamos conservar o sinal do negativo e temos que somar. Então, 5 mais 1 são 6. 6 dividido para 12. Agora, aqui, 6 por 12, nós conseguimos simplificar. Conseguimos simplificar por quê? Por 6, porque 6 dividido para 6, 1. E 12 dividido para 6 são 2. Agora eu ressalvo a atenção de vocês de que nós estamos trabalhando numa divisão de sinais diferentes. Por que sinais diferentes? Porque o 6 ele está negativo e o 12 ele está positivo. E toda vez que nós trabalhamos tanto na multiplicação quanto na divisão com sinais diferentes, isso aqui sempre nos resultará em um número negativo, certo? Então, nós temos que o nosso x1 é igual a 1/3 e o nosso x2 é igual a menos meio. Pessoal, então a aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado e que principalmente que essa aula tenha te ajudado. Se essa aula te ajudou, por favor, não saia do vídeo sem antes deixar o seu mega joinha. E se você for novo, nós convidamos você a se inscrever e apertar no sininho de notificação. Dessa forma, sempre quando nós postarmos qualquer tipo de vídeo, você sempre será notificado e receberá os conteúdos tudo em primeira mão. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e até as próximas aulas.